queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Vamos fazer aqui mais um vídeo, pedir desculpa a vocês, que desde sexta-feira não envio o vídeo. Problemas da NET. NET disse que está com problema, eu não consigo enviar vídeos, eu fiz os vídeos tudo direitinho, mas não consigo enviar. Então agora estou fazendo mais um outro para ver se agora vai, né? Se Deus quiser, nós vamos continuar os nossos vídeos aqui. E hoje nós vamos falar sobre a perfeição moral, sobre as virtudes, os vícios, das paixões, principalmente falando do egoísmo e do desprendimento dos bens terrenos. Então, no Livro dos Espíritos, fala lá um capítulo: o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Essas citações introduzem a conclusão que a perfeição moral é realmente o objetivo da vida humana e a razão da sua existência. É imprescindível, portanto, para a nossa evolução que a gente se conheça bem, que a gente se identifique com essa realidade e, quanto aos vícios e virtudes que eventualmente possuímos, possamos vencê-los. Para melhor entendimento desse momento, dessa lição, vamos definir o que é a virtude e vício. Virtude: uma boa qualidade moral, disposição habitual para o bem, uma excelência moral, força moral, retidão, austeridade. E vício: é uma imperfeição moral, defeito, costume condenável ou censurável, delito, depravação, disposição para o mal, erro, hábito pernicioso. Tem-se assim uma ideia do que é certo ou do que é errado, ao enfocar-se o aspecto religioso, é a ligação do Criador à criatura. Essa diferença entre virtude e vício evidencia um compromisso muito sério, mais sério do que a gente pode imaginar para a criatura humana. Toda vez que nós resistimos aos apelos das tendências negativas, nós estamos sendo virtuosos. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem segundas intenções e fundamentado, lógico, sobre a mais desinteressada caridade. A fé raciocinada, então, ajuda o homem a compreender que é seu dever moral, em relação a Deus e a si mesmo, cultivar a virtude, tanto sob o aspecto material como espiritual. O interesse pessoal, o apego demasiado às coisas materiais são sinais de notória inferioridade, frutos do egoísmo, que é o oposto do amor fraterno, tão claramente ensinado pelo nosso Mestre Jesus. O homem deve fazer o bem pelo bem, porque acredita no amor como lei maior da vida e como a mola propulsora do universo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 903, indaga-se: há culpa em estudar os defeitos dos outros? Uma conduta muito frequente ainda nos dias de hoje. E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal, para evitá-los, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Conclui-se, então, que a crítica destrutiva, maledicente, nada constrói e deve ser evitada, porque prejudica o semelhante e o que critica também. Quando for absolutamente necessário, deve-se fazer uma crítica construtiva, através do diálogo fraterno, carinhosamente, com energia e com amor. Deve-se, portanto, buscar sempre o equilíbrio,
e descobrir os limites adequados e corretos para a tolerância e a paciência, a fim de não se cometer o erro oposto da convivência com o mal. Os espíritos ensinam que a fé sem obras é morta e que a moral sem ação é somente sem trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 905. Por esses motivos, todo homem bom deve buscar a equidade e o bom senso, com raciocínio e benevolência. Somente essa postura vai situá-lo na categoria de condutor de si mesmo, superando a sua inferioridade, vivendo com a consciência despertada, com sabedoria e amor, escolhendo o melhor, sabendo o que fazer, como e por quê. Então, nós podemos, assim, falar agora um pouquinho das paixões que é o egoísmo, que é muito forte em todos nós. O princípio das paixões ou é também da essência divina. Não é mal em si mesmo, quando bem orientado e doado, leva o homem a grandes feitos e a grandes realizações. Em tudo na vida, o erro está no abuso e não no uso. Por exemplo, trabalhar e comer são atividades positivas, mas trabalhar e comer excessivamente é prejudicial. Também as paixões controladas são úteis, descontroladas são perigosas e altamente destrutivas. Kardec as compara a um fogoso corcel, útil quando dominado e perigoso quando domina. O homem não deve esquecer que o espírito é o senhor, que pode e deve controlar a vida. O corpo é mero instrumento destinado a servir o espírito. Dizer que a carne é fraca e outras coisas semelhantes é uma inversão de valores. É autojustificação de quem sabe que errou. Paixões irresistíveis em qualquer tipo de necessidade ou sentimento são perniciosas e o excesso torna-se um mal, quando tem por consequência um mal qualquer a outrem. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima, assim, da perfeição. Para vencer más tendências, basta o homem colocar a sua vontade em ação. Vontade é, segundo o dicionário, ânimo, arbítrio, decisão, deliberação, disposição de espírito, empenho, energia, firmeza, interesse, pretensão, propósito, faculdade de querer. Esse talento e essa faculdade pode e deve ser desenvolvida pelo homem. A vontade pode ser fortalecida e transformada em força desencadeadora de potencialidades psíquicas. Kardec indaga aos espíritos, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, qual dentre os vícios que podemos considerar o mais radical e o mais pernicioso? O egoísmo, foi a resposta dele. Deriva todo o mal. É a fonte de todos os vícios e a verdadeira chaga da humanidade. A princípio, o egoísmo foi para o homem primitivo uma questão de sobrevivência, mas no seu estágio evolutivo atual, ele precisa lutar para eliminar tais resíduos e impurezas da sua alma. Como destruir o egoísmo? Está lá na pergunta 917. Fenelon, o espírito, responde que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material e, sobretudo, com o entendimento que o espiritismo evidencia em relação ao futuro. Seu egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Já estudamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, que o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, inteligência para com as imperfeições alheias
e o perdão das ofensas. Para isso, precisamos nos desprender de bens terrenos. Então, temos lá a frase de Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 44. Porque todos ali depositavam do que lhes sobejava, mas ela, de sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nos evangelhos, deparamos com 3 casos que ilustram este tema de um modo bastante elucidativo. O primeiro foi narrado por Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 25. Nele, um moço rico aproximou-se de Jesus e indagou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta foi simples e objetiva: basta que observes os mandamentos. O jovem ficou todo radiante e disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então o mestre lhe disse: vai, vende tudo o que tens, distribui o fruto da venda aos pobres e vem e me segue. Quando Cristo fez essa recomendação, o moço se afastou muito triste e, devido ao seu apego aos bens terrenos, perdeu a oportunidade ímpar de seguir o nosso Mestre Jesus. O segundo caso foi justamente o oposto. Um publicano muito rico, chamado Zaqueu, desejava ardentemente ver Jesus e inteirar-se dos seus ensinamentos. Sabendo que Jesus estava visitando a sua cidade, ele correu apressadamente para a rua e, como ele era um homem de baixa estatura, não conseguia divisar o mestre no meio daquela multidão. Por isso, foi mais adiante e subiu numa grande figueira. Quando Jesus passou por ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo me hospedar em tua casa. O publicano, todo eufórico, recebeu Cristo em sua casa e, num gesto de intensa alegria, ajoelhou-se em sua frente e disse: Senhor, hoje mesmo vou dar metade da minha fortuna aos pobres, e se porventura expoliei alguém, quer dizer, abusei de alguém, no exercício da minha função vou devolver 4 vezes mais, conforme Moisés ordenou nas suas leis. Diante dessa decisão espontânea do publicano, Jesus disse: Zaqueu, hoje entrou a salvação em tua casa. E está lá em Lucas, no capítulo 19, versículo de 2 a 9. E o terceiro caso aconteceu com uma pobre viúva que, com seu filhinho no colo, todo andajoso, esquálido, bem magrinho, chegou perto da arca onde se depositava dinheiro para assistir os pobres no templo de Jerusalém. E ali depositou 2 moedas de infinito valor que ela possuía, merecendo do mestre o comentário de que ela havia dado mais do que todos os outros juntos nesse dia. Em sua pobreza, deu tudo o que tinha necessário para o seu sustento, ao passo que os outros estavam dando do que lhes sobrava. Está lá no capítulo 12, versículos 41 a 44, no Evangelho de Marcos. Vemos então aí 3 casos diferentes. Um moço que entre deixar tudo e seguir Jesus, nada quis dar. Um ancião que, satisfeito com a visita do mestre, se prontificou espontaneamente a repartir metade da sua fortuna aos pobres. E uma viúva que deu tudo o que tinha, mesmo aquilo que era necessário para ela, para o seu sustento e do seu filhinho. Deus não quer que o homem se desfaça da sua fortuna e viva na mendicância voluntária, pois isso seria um novo encargo para a sociedade. O que ele quer é que o homem que amealhou fortuna não se transforme num egoísta, ambicioso, avarento e orgulhoso, endurecendo o seu coração, evitando prestar qualquer assistência aos menos favorecidos pela fortuna. Deus dá a fortuna a quem bem lhe parece, para ser gerado em proveito da coletividade. O homem rico tem, por conseguinte, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si, ou então degenerar em penosos resgates na vida futura. O amor e o apego que o homem dispensa aos bens terrenos representam um dos maiores obstáculos ao seu adiantamento moral.
e espiritual. Pois com esse apego aos bens materiais, ele aniquila as suas próprias faculdades afetivas. Foi com relação aos ricos, egoístas e avarentos que o mestre disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que encontrar um rico no reino dos céus. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna em seu justo valor, em saber servir-se dela, não apenas para seu benefício próprio, mas também em favor dos seus semelhantes, não sacrificando assim os interesses da sua vida futura. Se um homem empresta a outro determinada quantia, este se apressa em devolvê-lo, ficando reconhecido pelo favor. Na verdade, eis a verdadeira posição do homem rico. Porque Deus, o amigo celeste, que lhe emprestou a riqueza e só pede em troca amor e gratidão, exigindo que o rico assista aos pobres, que como ele também são seus filhos. A pergunta é: o princípio em virtude do qual o homem é mero depositário da fortuna que Deus lhe permite desfrutar durante a vida, tira-lhe o direito de a transmitir aos seus descendentes? O Espírito São Luís responde no Evangelho segundo o Espiritismo. Respondeu: o homem pode perfeitamente transmitir depois da sua morte o que usufruiu durante a vida, porque o efeito desse direito é sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quer, impedir os descendentes de a desfrutar. É por isso que se vê desmoronarem-se fortunas que pareciam sólidas e formadas. Que possamos refletir para nos melhorarmos a cada dia, para crescermos espiritualmente, para estarmos em comunhão com Deus, sermos seres realmente discípulos de Jesus. Beijos em seus corações.